Adolescentes, a paz do Senhor, mais uma aula, lição de número 4. Temos como título para a aula de hoje, Paulo, um agente histórico da igreja. Vamos falar de um homem muito usado por Deus, né? Paulo, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo, um agente histórico da igreja, né? O texto bíblico se encontra em Filipenses capítulo 3, os versículos do 5 ao 11. O versículo em destaque diz: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Atos capítulo 9 e o versículo 15. Agora iremos fazer uma oração para apresentarmos ao Senhor mais uma aula em nome de Jesus, né? Querido Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, por mais este momento, meu Pai, que aqui estou para, Senhor, transmitir a Tua palavra, Deus. Abençoa aqueles que estarão atentos, meu Deus, no dia que for divulgado, Senhor, esta gravação, e que o Senhor possa abençoar todo aquele, Senhor, que está atento à Tua palavra, Senhor, que tem no seu coração interesse de aprender, Senhor, sobre a Tua palavra. Desperta aqueles, Senhor, que estão dispersos, aqueles que não têm interesse, Senhor, de buscar a Tua presença, Senhor, de aprender a Tua palavra. Desperta esse adolescente, meu Pai, desperta este jovem, desperta este irmão, Senhor, e essa irmã. É o que eu te peço em nome de Jesus e nos abençoa em mais uma aula, em nome de Jesus. Amém. Os objetivos de hoje são ensinar sobre a vida do apóstolo Paulo, enfatizar a mudança do caráter de Paulo e incentivar os alunos a seguirem o exemplo de vida do apóstolo. Já entrando aqui na nossa introdução, assim está escrito, né? Paulo, o judeu, nasceu provavelmente entre os anos 5 ou 10 na cidade de Tarso, na Cilícia. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3. Uma região que pertencia ao Império Romano e que hoje faz parte da Turquia. Ainda muito jovem, foi enviado a Jerusalém para estudar a lei de Moisés com Gamaliel, o melhor professor da época. Vamos dizer que Paulo ele teve o privilégio vamos comparar com os dias de hoje. Se fosse no dia de hoje, digamos que Paulo estaria estudando em uma das melhores faculdades, né? Então Paulo teve a oportunidade de estudar com Gamaliel, né? Que era na época o melhor professor, certo? Então, por isso que se nós formos observar Paulo, ele tinha um conhecimento muito grande, devido a esse estudo que ele teve com Gamaliel. Mais adiante, cresceu e tornou-se fariseu. Os fariseus eram um grupo religioso que diziam praticar a lei nos mínimos detalhes. Não se misturavam com as demais pessoas, pois achavam que iriam se contaminar. Eles também esperavam a vinda do Messias, o libertador de Israel. Paulo amava muito a lei e era extremamente zeloso em protegê-la. Não é de estranhar que a pregação cristã o irritasse tanto, pois ela afirmava que Jesus era o Messias esperado e que a lei foi cumprida por ele. Então, para entendermos rapidamente este trecho que acabamos de ler, Paulo ele era um homem muito, um homem muito focado. Ele como comentarista aqui bem frisou, ele amava a lei e era extremamente zeloso, né?
Então ele tinha aquele zelo, aquele cuidado, porque ele acreditava, né? Ele acreditava como qualquer outro fariseu que realmente haveria de chegar o Messias, o libertador de Israel. Só que ele não cria que seria Jesus. E quando era pregado este Jesus pelos cristãos, ele achava isso vamos dizer, um insulto à sua crença e à sua fé. Então, aí o motivo que a Bíblia ela relata que Paulo ele era muito violento, às vezes entrava nas casas e puxava os cristãos de dentro para fora, né? E às vezes até espancava os cristãos, porque ele não tolerava aqueles que diziam que Jesus era o Messias. Mas aqui no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, Paulo passou a perseguir o cristianismo primitivo, pois enxergava nessa nova religião uma ameaça ao judaísmo e ao estilo de vida dos judeus. Aprovou a morte do diácono Estevão e se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Você pode estar achando que Paulo era uma pessoa má antes de se converter. Pelo contrário, ao fazer estas coisas, ele achava que estava prestando um serviço para Deus. Ou seja, Paulo, ele era, como o comentário já disse aqui, ele era zeloso. Então, vamos dizer que Paulo, ele era inocente, ele acreditava naquilo que estava fazendo, né? E achando que aquela forma de agir estava agradando a Deus, né? Então, Paulo não era que ele era um homem mau, que tinha maldade, não, ele fazia essas coisas acreditando que estava sendo obediente a Deus, né? Um exemplo nos dias de hoje é o terrorismo, né? Tem muitos terroristas aí que acreditam, né, que se ele morrer, tirar a sua própria vida em prol de uma missão, né? Eles consideram esse ato um ato honroso, né? Tirar sua vida por uma missão, né? Para destruir muitas vezes o seu inimigo. E quando isso acontece, eles se tornam, eles se acham honrados, né? Eles acreditam que morrendo dessa forma eles terão privilégios no céu. Então eles agem crendo que aquilo é o certo, que aquilo é o correto, né? E da mesma forma Paulo, ele acreditava que estava fazendo algo bom e até agradável a Deus. Então, mais adiante aqui, a fazer essas coisas, ele achava que estava prestando serviço para Deus, pois a lei afirmava que o judeu que adorasse a outro Deus deveria ser morto, né? Nessa época, a igreja era composta somente por judeus que adoravam a Jesus. Jesus enxergou a sinceridade deste homem e justamente quando ele estava indo para a cidade de Damasco para prender mais cristãos, o Senhor apresentou-se como o perseguido. Ao perseguir a igreja, Paulo estava perseguindo ao próprio Deus. A partir deste encontro, a igreja gentia ganhou o seu mais conhecido obreiro, né? Então Deus, eu acredito que Deus se agradou daquela confiança que Paulo tinha na sua crença, aquela coragem, aquela disposição. Então Deus, o que é que Deus fez? Ele tirou Paulo daquele caminho de erro e colocou agora no caminho da verdade, onde ele iria agora usar a sua confiança, a sua fidelidade, né? A sua fidelidade com a sua crença, a sua coragem, a sua disposição, agora numa missão honrada verdadeiramente, num caminho certo
que é o caminho da palavra de Deus, certo? O verdadeiro reino dos céus. Aqui no segundo tópico, Paulo, o cristão. Ao chegar a Damasco, Paulo não prendeu os cristãos, mas para a surpresa de todos, começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. A sinagoga era e ainda é o local onde os judeus reuniam-se para orar e adorar a Deus. Agora imagine os cristãos sendo informados que Paulo está chegando para arrancar eles de dentro de casa, para prender, para, se for preciso, matar. E quando Paulo chega na cidade, agora se vê um Paulo pregando a palavra, pregando justamente aquilo que ele estava proibindo, Então, imagine como ficou os judeus, cristãos e judeus convertidos ao ver Paulo agora apregoando Jesus, testemunhando do seu encontro com Cristo. Então isso é maravilhoso, é uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia. Ninguém entendeu nada. Aquele homem que perseguia os seguidores de Jesus e que estava indo para aquela cidade justamente para prender e levar os cristãos para Jerusalém, como poderia estar pregando a mensagem que antes condenava? Deus estava com os seus servos. As mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Resolveram fazer o que Paulo fazia com os cristãos antes de se converter. Planejaram matá-lo. O perseguidor passa a ser perseguido, mas seus amigos o ajudaram e ele conseguiu escapar, indo para Jerusalém. Chegando lá, tentou aproximar-se dos cristãos, mas todos fugiam dele, pois não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Você acreditaria? Provavelmente. Eu também não. O comentarista aqui está dando a sua opinião. Ele faz primeiro uma pergunta. Você acreditaria, que Paulo teria mudado? Aí o comentarista dá o seu parecer. Provavelmente eu também não. Certo? Então, os cristãos em Jerusalém, quando viram que Saulo agora era Paulo, eles não acreditaram. Talvez eles imaginassem que seria um truque, uma armação, uma armadilha para prender os cristãos. Mas no decorrer da sua vida como um convertido, eles foram observando que algo diferente havia em Paulo, que algo de fato aconteceu, Então, mais em cima aqui onde lemos, os moradores de Damasco, eles ficaram atônitos e fizeram o que ele fazia, correram atrás dele, do Paulo, para apedrejar, para matá-lo. E ele teve que correr. Agora Paulo, aquele que perseguia, agora estava sendo perseguido, certo? Então ele correu e foi para Jerusalém, onde também muitos não acreditavam que ele agora era seguidor de Jesus. Os cristãos achavam que poderia ser uma estratégia de Paulo para se aproximar da igreja e com mais facilidade prender a todos. Barnabé, um cristão conhecido dos apóstolos, testemunha em favor de Paulo, contando como ele havia corajosamente anunciado o evangelho em Damasco. Somente assim Paulo foi aceito entre os cristãos, andando com eles por toda Jerusalém e pregando a mensagem de Jesus. Mais uma vez os judeus tentam matá-lo, porém quando os cristãos soube disso, o levaram até a cidade de Cesareia e depois o mandam para a cidade de Tarso. Algum tempo depois, Barnabé vai a Tarso e leva Paulo para a cidade de Antioquia, onde se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos.
certo? Agora imagine que maravilha depois de tudo, depois daquela desconfiança dos cristãos em relação a Paulo, e quando perceberam realmente que Jesus teve um encontro com ele e que aquele homem perigosíssimo agora era um servo de Deus, imagine a alegria dos cristãos em ver tamanha transformação, né, pelo próprio Jesus, né? Aqui no próximo tópico, Paulo o missionário, né? Já vimos aqui Paulo cristão, agora Paulo o missionário. Em Antioquia, o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé para o campo missionário. A Bíblia nos mostra que o apóstolo realizou 13 viagens missionárias, onde muitas igrejas foram abertas e o evangelho começou a ser pregado para pessoas que não eram judias. No final da maioria das Bíblias, há mapas que mostram os lugares onde Paulo esteve nestas viagens. Vale a pena dar uma olhada, né? No final da Bíblia, tem Bíblia que tem uns mapas, né? As viagens do apóstolo Paulo, né? No caso, isso aqui, ó, que a minha Bíblia tem esses mapas, né? Terceira viagem do apóstolo Paulo, viagem de Paulo a Roma, primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo. Então isso aí é uma prova de que verdadeiramente Paulo foi um missionário. A primeira viagem ocorreu provavelmente entre os anos 46 a 48 depois de Cristo. Nessa viagem Deus abriu o caminho para que os não-judeus também crescem. Deus não era apenas o Deus dos judeus, mas era o Deus de toda a humanidade. E Paulo teve um papel muito fundamental nessa divulgação de Cristo para além dos judeus, né? Além dos judeus. Então nós podemos ver aí o plano divino para a humanidade. A viagem começou e terminou na cidade de Antioquia. Foi feita por mar e terra com a companhia de Barnabé e João e Marcos. A segunda viagem ocorreu provavelmente entre os anos 49 a 52 depois de Cristo. Começou e terminou em Antioquia e foi feita na companhia de Silas, Timóteo e talvez Lucas. Foi nesta viagem que o evangelho chegou até a Europa. A terceira viagem aconteceu entre os anos de 53 a 57 depois de Cristo. Também começou em Antioquia, mas terminou em Jerusalém. Nesta viagem, todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Chegando em Jerusalém, foi preso e levado para ser julgado em Roma. Já observamos Paulo o cristão, Paulo o missionário. Agora mais um tópico, Paulo o escritor. Além de viajar pregando o evangelho por onde passava e inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreveu cartas às igrejas sempre que acontecia um problema. Foram 13 no total, e todas elas fazem parte do Novo Testamento. Abra sua Bíblia e comprove, de Romanos até Filemão, tudo é de autoria do apóstolo Paulo. Estas cartas são um tesouro para a igreja, e seu conteúdo não serviu apenas para os cristãos antigos, mas serve para todos os servos de Jesus em todos os tempos. Nelas encontramos o que devemos saber e praticar para que possamos ser igreja de Cristo neste mundo. É claro que o Espírito Santo foi fundamental, foi essencial na vida de Paulo para ele se tornar um homem tão destacado na Bíblia. Mas também vamos voltar a nos lembrar que Paulo ele foi bem instruído, né, na lei, ou seja, era um homem de estudo, era estudioso, era um homem que procurava adquirir os conhecimentos, né? Então Deus, usando um homem, o chamado Saulo, convertendo ele para Paulo, enchendo ele da unção do Espírito Santo, então juntando os conhecimentos que Paulo tinha, e agora com a unção do próprio Espírito Santo, ele se tornou assim um homem bem dinâmico, e que
além de ser um missionário, como já vimos, ele também se tornou um bom escritor, né? Então, as cartas falam de diversos assuntos, desde como a ceia do Senhor deve ser realizada, até sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Por meio delas, ficamos sabendo que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja é o corpo de Cristo. Por intermédio de suas cartas, Paulo ensina também como uma família deve se comportar no dia a dia. Comportamento do marido em relação à esposa, comportamento da esposa em relação ao marido, dos pais em relação aos filhos e filhos em relação aos pais. Procure ler estas cartas com carinho, da mesma maneira que você leria uma mensagem enviada por um amigo querido, pois elas também foram escritas para hoje, não é? É ilusão nós imaginarmos que mas as cartas do apóstolo Paulo foram escritas para o povo de Coríntios, né? O povo os cristãos de Roma, né? Os cristãos para os judeus, mas não para nós, né? Porque já passou muito tempo. Não devemos imaginar isso, porque nós observamos que Deus, ele fala conosco através das cartas escritas pelo apóstolo Paulo até o dia de hoje, né? Nos ensinando, nos orientando, e isso é maravilhoso, né? Isso nós podemos ver, observar a mão de Deus estendida até hoje sobre nossas vidas através destes homens que foram usados por Deus, e através dos seus escritos, através dos exemplos que deixaram, nós podemos verdadeiramente ver a mão de Deus sobre nossas vidas nos dias atuais. Mas já chegamos aqui na conclusão. Apesar de todas as perseguições, Paulo nunca desistiu de fazer a vontade do Senhor, que o encontrou quando ele estava indo para a cidade de Damasco. Foi apedrejado, chicoteado, preso, passou fome e frio. O barco onde estava afundou e foi abandonado por seus amigos, mas passou por tudo isso com alegria, pois dizia: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Entre os anos de 64 a 68, por ordem do imperador Nero, o apóstolo Paulo foi decapitado na prisão. Na prisão, pouco tempo antes de morrer, e sabendo que havia cumprido a sua missão, disse: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. É uma história maravilhosa, é uma história de um verdadeiro homem de Deus. Não precisamos vamos dizer assim, nos deleitar em histórias criadas por imaginação humana, porque é uma história bonita, que tem um começo, um meio e fim bonito, não é uma história muito... Aí às vezes não é história real, às vezes nós vemos isso em filmes, em alguma coisa que nós nos admiramos muitas das vezes. E às vezes não damos crédito a uma história como essa, de um homem de Deus, né, que teve uma história, como já falei, maravilhosa, porque era um homem perseguidor, se tornou agora perseguido, era um homem que fazia o que era desagradável a Deus, agora se tornou um homem que agradava a Deus, mesmo sendo uma pessoa daquela época, uma pessoa ilustre, sendo uma pessoa de influência, mas como aqui o comentarista na conclusão falou, foi preso, apedrejado, chicoteado, passou fome e frio, né? E tem até um acontecimento que ele não colocou aqui, mas está escrito que ele foi picado por uma cobra, onde muitos acharam que ele ia morrer, né? Mas ele não morreu por milagre da parte de Deus. Então é um homem que tem uma história maravilhosa.
e no fim da sua vida, embora uma morte trágica, né, foi decapitado, mas deixou uma frase maravilhosa, né? Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé, né? O comentarista fez uma modificação aqui para melhor compreensão, mas foram essas as palavras dele. Ele foi fiel e conservou a fé, né? Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que possamos combater este combate que estamos combatendo, né? Que podemos dizer sim, que é um bom combate, porque nós não estamos só, né? Por isso é um bom combate, né? O mau combate é aquele que combateríamos se estivéssemos só, como muitos no mundo aí estão combatendo, né? Lutando, para no final perecer e ser derrotado. Mas nós estamos combatendo um bom combate, e um dia acabaremos a carreira aqui neste mundo, mas que possamos guardar a fé, né? Que possamos guardar a fé e assim nos encontrar com aquele que nos aguarda, né? Aquele que um dia disse que iria preparar um lugar e voltaria para nos levar para onde ele está, né? Então é maravilhoso a história do apóstolo Paulo, que vocês possam meditar na história dele e pedir a Deus, dizer: Senhor, eu quero ser um homem de Deus, tal como foi o apóstolo Paulo. Que assim Deus te conceda esta graça. E assim eu termino mais essa lição agradecendo a Deus e agradecendo a todos vocês que assistiram a esta aula. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.